Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é dia 12 de abril, quinta-feira, o programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Policial militar leva tiro em assalto a ônibus. Assim que o assalto foi anunciado, o PM resolveu reagir. Ele e um dos criminosos iniciaram uma troca de tiros. No shopping da Zona Leste, o homem faz arrastão, rouba vários celulares e acaba preso. Ministério Público e deputados pedem explicações sobre abono que dobra o salário de secretários. 7 deputados estaduais assinaram um projeto de decreto parlamentar para anular o decreto do governador que concede o abono salarial aos secretários do Estado. Depois de comprar toneladas de café, agora deputados vão gastar quase R$70 mil na compra de leite. E no quadro Mais Saúde, pesquisa revela que brasileiro anda menos do que deveria. E isso pode trazer sérios riscos. Ele vai ficar louco contando passos, não é? Lembrar que o atleta do final de semana, aquele que se movimenta só uma vez na semana, né, sofre tanto risco quanto não se movimentar. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6h02, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante, é só enviar sua mensagem na nossa rede social, vai lá no Facebook do Manhã no Ar, interage com a gente, deixe o seu recadinho. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E um casal foi preso com 20 quilos de droga no centro de Manaus. Além disso, outros 60 quilos de entorpecentes foram apreendidos em 2 embarcações na orla da Manaus Moderna. O Departamento de Investigação sobre Narcóticos está apresentando aqui na Delegacia Geral o resultado de 2 operações. A primeira delas, realizada na noite dessa terça-feira, resultou na prisão do Eric Marcos Lira Guida, de 22 anos, e da Josilene de Lira Bezerra de Souza, de 41 anos. Eles estão sendo apresentados aqui na delegacia e com eles, durante a operação, a polícia também apreendeu essa quantidade de drogas que está sendo apresentada aqui na frente, cerca de 20 quilos de maconha do tipo skunk. Essa operação foi realizada na terça-feira à noite. Já na quarta-feira pela manhã, por volta das 5 da manhã, uma outra operação também realizada pelo DENARC fez a apreensão desta quantidade maior de drogas que está aqui atrás. São aproximadamente 60 quilos também de maconha do tipo skunk, que foram apreendidas. Essa droga foi apreendida em uma embarcação que estava se dirigindo para Manaus, vindo da cidade de Tefé. Eu vou conversar com o delegado Paulo Mavinier, que é diretor do DENARC e que fala para a gente, delegado, como foi que vocês conseguiram, no primeiro caso, fazer a apreensão da droga e também a apreensão dos 2 suspeitos? Foi uma investigação e tínhamos informação que esse casal ele recebeu um entorpecente no centro da cidade. Não conseguimos pegar no momento que eles receberam, mas logo após, nossas equipes conseguiram visualizar o carro, fizemos um acompanhamento tático e na primeira abordagem eles tentaram empreender fuga, quase atropelando nossos policiais. No segundo momento, nós pegamos ele ali nas proximidades da Capitania dos Portos. Numa revista no veículo, encontramos aí 20 quilos de skunk, né, que estavam acondicionados em aproximadamente 16 pacotes. Conseguimos autuar, eles foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Os 2, a princípio, não tinham passagem pela polícia. No segundo momento, numa abordagem de rotina na orla de Manaus, conseguimos interceptar 2 embarcações que vinham de Tefé e numa delas encontramos 60 quilos de maconha do tipo skunk, acondicionadas em caixas de papelão. Essa droga, ela não foi identificada o remetente e nem quem iria receber. Mas no decorrer da investigação, com a oitiva da tripulação do barco, alguns passageiros, a gente deve chegar a esse nome, a essa autoria. Agora, o DENARC trabalha especificamente nesse combate ao tráfico de drogas, ao comércio ilegal de drogas, fazendo inclusive essas operações e o trabalho de investigação. O senhor poderia falar para a gente da importância da participação das pessoas fazendo as denúncias e como essas denúncias podem ser feitas? Temos um canal direto que é um
um canal de denúncias do DENARC. O número é 92-99-415-0129. Nesse número você pode fazer denúncia por WhatsApp, por SMS ou por ligação, garantido o seu anonimato. Você que está numa embarcação vindo lá de Tefé, de Tabatinga, de Japurá e está notando que tem alguma coisa estranha, pode fazer a denúncia para as equipes do DENARC nesse contato, nesse canal, que a gente vai fazer a abordagem dessa embarcação, com certeza. Ou então passar uma informação de algum sítio, algum lugar, porque o DENARC trabalha com tráfego macro, que é o tráfego maior. Então, se você tiver alguma informação, pode passar para o DENARC, por mais pequena que ela seja, que nós vamos tratar, evoluir esse dado e chegar em apreensões como essa. Sobre a apreensão realizada na manhã dessa quarta-feira, dos 60 quilos, a polícia ainda está investigando. Agora, em relação aos 2 suspeitos presos no centro e a droga apreendida com eles devem responder por que crimes, delegado? Eles foram autuados por tráfico e associação ao tráfico, que tem 2 pessoas envolvidas. O liame entre eles já ficou comprovado, a ligação entre eles. Então, eles confessaram realmente que sabiam que se tratava de entorpecente. Mas ainda há coisas a serem aprofundadas na investigação, como quem enviou essa droga, quem passou esse entorpecente para eles, quem iria comprar esse entorpecente. Então tudo isso são detalhes que estão sendo mantidos em sigilo para que a gente possa ter isso no final da investigação. E uma adolescente de 17 anos foi apreendida no bairro Parque São Pedro com quase 5 quilos de droga e 60 trouxinhas prontas para serem comercializadas. O comércio de entorpecentes era comandado pelo namorado dela, que é detento do semiaberto. A adolescente de 17 anos recebia as ordens dentro do presídio para comandar o comércio ilegal de drogas no bairro Parque São Pedro. Era o próprio namorado que passava todas as coordenadas. O jovem, que responde por 2 crimes no regime semiaberto, durante o dia conseguia os contatos e a cobaia, a namorada, conseguia pegar todo o produto ilícito. À noite, ele retornava para a unidade e quem comandava as vendas era a companheira. Só que a polícia já estava investigando o caso e, através de uma denúncia anônima, com a contribuição da própria população, a equipe da Força Tática conseguiu apreender a adolescente. Era por volta das 2 horas da madrugada desta quarta-feira, quando isso aconteceu. Vocês chegaram até a residência e a adolescente confessou o crime. Isso, exatamente, né? Quando nós chegamos à residência, informamos para ela aí o teor da denúncia e ela autorizou a entrada da equipe na sua residência. Fizemos buscas e encontramos esse material, cerca de 4,5 kg, dentro do quarto da mesma. Estava tudo embalado? Isso, estava tudo embalado, né? Ela informou que ela tinha recebido esse material recentemente e que nos próximos dias já estaria vendendo tudo. O namorado não estava porque já tinha retornado para o regime semiaberto, né? Sim, exatamente. Ele fica solto, né, durante o dia e à noite ele se recolhe aí ao presídio. Ele que era o cabeça de tudo. Sim, ele é o cabeça, sim, ele é o dono, digamos assim, dessa droga, porém, né, na ausência dele, é a namorada que faz todo o tráfico, exatamente. E agora, doutor, a droga foi toda recolhida, já foi encaminhada para a perícia, como é que é? Sim, ela foi apresentada na delegacia especializada do menor infrator, né? Essa droga foi apresentada lá e será feita os procedimentos cabíveis. E agora, como é que fica a situação do namorado dela? Ele também responde por esse crime ou não? Foi informado na apresentação dela, né? Essa situação foi informado inclusive o nome do mesmo, né? Para que a própria delegacia apure essa situação. Tá aí, ó, mais um trabalho aí da equipe da Força Tática. A adolescente de 17 anos foi apreendida. A polícia também recolheu toda a substância ilícita que estava na casa onde a menina morava temporariamente com o companheiro durante o dia. Afinal, à noite ele retornava para o regime semiaberto.
O material todo foi recolhido, levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A adolescente também foi encaminhada para essa delegacia e agora deve prestar todos os esclarecimentos e colaborar também com a investigação da polícia referente a esse caso. E um homem é preso após roubar vários celulares dentro de lojas que funcionam em um shopping na Zona Leste. Segundo a polícia, o suspeito chegou a fazer funcionar os reféns. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo com a gente. Olá, Danilo, muito bom dia. Como ocorreu a prisão desse rapaz que estava assaltando dentro de um shopping, né? Isso mesmo, foi o shopping São José, ali no bairro São José, bem próximo ali à rotatória. De acordo com informações da Polícia Militar da 9ª SICOM, foi às 7h30 da noite. Os 3 suspeitos chegaram lá no shopping São José e 2 ficaram do lado de fora. O único que entrou foi José Ailson da Silva Leal, de 21 anos. Ele estava com uma arma de brinquedo, invadiu o shopping e logo depois 3 lojas foram assaltadas, roubadas por esse suspeito, que no caso ainda fez 2 pessoas, 2 funcionárias de uma dessas lojas de departamentos, reféns durante alguns minutos, depois que ele conseguiu roubar os celulares que estavam nos expositores dessas lojas e tentou fugir. Só que no momento dessa fuga, ele não conseguiu chegar até a motocicleta de apoio onde esses outros 2 suspeitos estavam, e depois os outros 2 abandonaram o José Ailson lá, que tentou até sair, mas foi impedido pela população que ainda o agrediu, e a PM chegou no local no momento dessa situação, dessa agressão. E depois que, no caso, o José Ailson foi preso, algumas testemunhas também informaram à equipe de reportagem como é que aconteceu isso. Houve um guardador de carros que disse lá no local do crime que foi feito refém durante alguns minutos também por José Ailson. E olha só que interessante, ele disse que depois que os suspeitos, no caso os 2 que estavam lá fora, perceberam a entrada, né, da polícia militar e também dos seguranças do shopping para tentar agarrar o José Ailson, um deles tirou a camisa e também tirou o boné, foi para frente da moto, se tornou, no caso, o motorista e pegou o capacete do amigo e o amigo foi para trás e fugiu. Então, um fugiu na moto e o outro saiu correndo, segundo a polícia militar e também, no caso, né, as pessoas que estavam ali, as testemunhas desse crime. Depois que o José Ailson foi levado para a delegacia, agora ele vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mesmo a arma sendo de brinquedo, e tentativa de roubo. Situação bem difícil, porque lá no shopping São José, ali na Zona Leste da cidade, a movimentação de pessoas nesse horário, principalmente no shopping, é bastante intensa, Adriane. Danilo, agora mudando de assunto, tem uma outra situação, uma tentativa de assalto acabou com um homem baleado. Isso mesmo, foi também ontem à noite, só que dessa vez lá na parte leste da cidade, próximo ao ramal ali do Ipiranga. Segundo informações, esse ramal fica lá no bairro do João Paulo, no Jorge Teixeira também, e às 9h30 da noite, um homem de 51 anos estava com a esposa e a filha. Eles estavam indo para esse ramal, para o ramal do Ipiranga, e em seguida 2 homens chegaram em um outro veículo, e esse veículo era um modelo Palio que estava em alta velocidade atrás, dando luz alta. Segundo a vítima, ele tentou ali fazer uma conversão para fechar o carro pela primeira vez, não conseguiu. E como o motorista, no caso o homem de 58 anos, viu que o rapaz estava com uma atitude suspeita, deu a seta para a direita e falou, deu ali o sinal para o motorista passar por ele, ultrapassar e seguir viagem. Só que em vez de seguir viagem, o homem acabou fechando o veículo desse homem de 58 anos e começou a atirar no momento em que essa vítima também tentou fugir. E quando houve esses disparos, um deles atingiu a cabeça, no caso de raspão nesse homem. Agora ele foi para o hospital, para o pronto-socorro Platão Araújo, e a polícia agora também investiga, a identificação desses suspeitos. Vamos ver se eles conseguem saber quem é que atingiu esse homem, que está em estado estável e passa bem no hospital. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco.
E uma dupla foi presa em flagrante com um carro roubado e uma arma na zona oeste da cidade. A suspeita é de que eles usavam um veículo para cometer crimes. De acordo com a polícia, os dois têm uma longa ficha criminal, incluindo até homicídios. Os dois suspeitos foram presos no bairro da Compensa no início da manhã desta terça-feira. A polícia já estava investigando os bandidos por conta de um carro que foi roubado durante um assalto no início de fevereiro em um condomínio de luxo no bairro Parque 10. Após receber uma informação anônima que o carro estava no bairro da Compensa, a equipe de investigação aqui da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos se deslocou até o local. Lá estava Luiz Felipe de Souza Guimarães, de 19 anos. Ele estava entrando no carro quando foi abordado pela equipe de investigação. Eles fizeram uma vistoria, encontraram uma touca que era utilizada em crimes e logo depois Luiz Felipe levou a equipe de investigação justamente para o local onde ele teria passado a noite de segunda-feira. Lá eles encontraram, tudo isso aqui. Munições, arma de fogo e até mesmo uma tornozeleira. No momento que a polícia entrou nessa casa, encontrou também o Adriano Batista, de 24 anos. Ele que é considerado soldado do filho do narcotraficante Zé Roberto da Compensa. Doutor, no momento que vocês abordaram o Adriano, o que ele comentou em depoimento referente a essa munição e essa arma de fogo? Inicialmente, no momento da abordagem, ele negou, falando que não era o porocada. Depois, nós constatamos que se tratava da pessoa que a gente estava atrás. Ele falou que essa arma de fogo era para proteção pessoal, tendo em vista que a família a qual ele pertence, a facção criminosa, está em guerra com outra facção e essa arma seria para proteção pessoal. Logo após o fato, o roubo à residência da vítima, nós iniciamos uma investigação e algumas informações chegaram para a gente de que esse carro estava sendo utilizado para transporte tanto de arma como de pessoas, para efetuar outros crimes também, e transporte de outros traficantes para o bairro do Mutirão, tendo em vista que lá hoje é um ponto de contenda entre as duas facções. Eles adulteraram a placa desse veículo? Sim, não só a placa, como também o chassi e os vidros. Esse carro já estava todo modificado e numa blitz comum, se passasse, o que seria consultado seria o carro original, por isso que ele andava livremente com esse carro, de dia, à tarde. Só que as informações chegaram precisas, nós fomos até o local, efetuamos a abordagem. Na abordagem constatou-se que o veículo estava adulterado, que tratava do veículo que foi roubado em fevereiro, aqui no Parque 10. Por isso foi dado voz de prisão em flagrante para o Nacional Luiz Felipe pelo crime de receptação e uso de documento falso. É importante enfatizar que a polícia só conseguiu chegar até essa dupla por conta da denúncia do roubo do carro que ocorreu em fevereiro. O proprietário veio até aqui na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, registrou um boletim de ocorrência e após isso a equipe de investigação trabalhou empenhada para localizar o veículo. E depois da colaboração da própria população mesmo, que chegou a ligar para a delegacia informando onde o veículo estava, a polícia conseguiu prender os dois suspeitos, o Luiz Felipe, de 19 anos, e o Adriano Batista, companheiro dele também em diversos crimes. Até porque eles têm passagem pela polícia, o Luiz Felipe tem passagem, essa tornozeleira era dele, como é que é? Sim, a tornozeleira estava na residência do Luiz Felipe, ele já estava na rua sem a tornozeleira. Ele já é conhecido aqui da delegacia, na prática desses crimes envolvendo o veículo. E o porocada já é conhecido da polícia, ele já tem diversas passagens, inclusive porte de arma de fogo, tráfico de drogas. E consta contra ele que ele é foragido do semiaberto. Desde novembro do ano passado ele não retorna para o semiaberto. E o Luiz Felipe consta um mandado de apreensão da Delegacia do Menor Infrator, tendo em vista que quando ele era menor ele praticou diversos fatos análogos ao crime. Suspeita-se que os dois participaram do homicídio do adolescente Tiaguinho. Esse Tiaguinho foi a pessoa quem matou o subtenente na Feira da Compensa, quando tentou subtrair a arma de fogo do militar. Algumas informações chegaram, a Delegacia de Homicídio e Sequestro vai apurar com mais detalhes,
mas informações preliminares é que os dois são participantes desse crime que ocorreu na semana passada. Ok, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Está aí, os 2 suspeitos foram presos, agora eles devem responder por 3 crimes: receptação, porte ilegal de arma de fogo e o uso de documento de veículo falso. E uma tentativa de roubo dentro de um ônibus executivo terminou com um policial baleado e os assaltantes mortos. Isso aconteceu na tarde de ontem, na Avenida Torquato Tapajós. 5 minutos de terror foram vividos pelos passageiros da linha 848 no começo da tarde desta quarta-feira. Um dos bandidos botou a cabeça na arma da criança, foi quando o policial que estava ao meu lado tirou a arma e começou a troca de tiro. Segundo a polícia, dentro do coletivo havia um policial à paisana que foi identificado como Leite Maia, de 42 anos de idade. Assim que o assalto foi anunciado, o PM resolveu reagir. Ele e um dos criminosos iniciaram uma troca de tiros. O sargento foi ferido por um tiro no rosto, o primeiro criminoso foi alvejado por um tiro no abdômen e o segundo assaltante conseguiu fugir. O motorista do ônibus levou os 2 feridos para o hospital e o pronto-socorro Delfina Aziz. Um já ficou dentro do micro-ondas agonizando aqui e o outro fugiu. Na frente da emergência, familiares do policial à procura de informações. O sargento chegou a ter uma parada respiratória e foi encaminhado ao Hospital João Lúcio. Horas depois do crime, o segundo assaltante foi localizado pelos policiais no Parque São Pedro. Houve uma nova troca de tiros. O criminoso foi atingido, chegou a dar entrada no pronto-socorro Delfina Aziz, mas não resistiu aos ferimentos. Em outubro do ano passado, o delegado Péricles Nascimento também foi baleado no rosto durante uma operação policial para desarticular uma quadrilha especializada em roubos de automóveis na comunidade Campos Sales, bairro Tarumã. O susto foi tão grande, o pânico diante aí dessa situação, que houve dificuldade até de relatar o problema que aconteceu, né? Poucas pessoas que estavam no ônibus alternativo quiseram falar com a reportagem. Quem falou ainda estava bastante nervoso ao relatar o que tinha acontecido e também pudera, né, uma troca de tiros dentro do transporte coletivo. O sargento da Polícia Militar, o Paulo Roberto Leite, que ficou ferido aí nessa situação, passou por uma cirurgia, está em estado grave na UTI do Hospital João Lúcio e a gente torce para que ele se recupere o quanto antes. Os assaltantes morreram. Um morreu no local, o outro morreu enquanto fugia da polícia. E olha só esse caso. Ontem, um homem foi até uma UBS e fingiu querer se imunizar contra o sarampo. Só que na hora do atendimento, ele sacou a arma e anunciou o assalto. Comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Por aqui, quem precisou da UBS na tarde desta terça-feira encontrou o prédio assim, fechado. O motivo? Assalto. E sabe como tudo aconteceu? Não? Então presta atenção na história. A unidade básica de saúde fica aqui na Rua Belém, 10 da manhã. Essa foi a hora que o criminoso chegou por aqui. Jovem, de camisa vermelha, bermuda, o bandido estacionou a moto exatamente aqui. Desceu e ficou um tempo do lado de fora, arquitetando o plano para assaltar. Depois que ele pensou numa desculpa, ele apertou o interfone. O portão e a porta se abriram. Assim que o criminoso entrou, ele foi logo pedindo um papel. Olha, eu quero fazer a ficha porque eu preciso me vacinar contra o sarampo. E foi nesse momento que o pior aconteceu. Ele sacou a arma e anunciou o assalto. Em seguida, as pessoas e também os funcionários que estavam aqui dentro da UBS viveram momentos de terror, porque o criminoso dizia: passa tudo, eu quero celular e dinheiro, se não me der, eu vou atirar. Teve gente até que passou mal. Depois, o bandido montou na moto com os pertences das vítimas e fugiu naquela direção. Depois que aconteceu o roubo, com medo, os funcionários tiveram que fechar e aqui deixaram um aviso do motivo: assalto. Esse morador viu quando o criminoso chegou ao local. Vi sim, nesse momento que ele chegou, eu vi quando ele chegou na moto, né, e bem na frente da casinha de saúde, aí saiu, né, saiu, entrou, aí foi na hora que eu não vi mais, né. O senhor desconfiou de alguma coisa? Geralmente quando eu vejo essas coisas por aqui no bairro aqui, eu suspeito, né, eu fico
sabe, bem suspeitado mesmo, eu gosto de ficar bem observando mesmo. Mas aí, depois eu não vi mais nada, né? Nayara até tentou atualizar o cartão de vacina do filho de 4 anos, mas... Por motivo de assalto, funcionaremos hoje, 11, atendimento normal amanhã. Ai, pela fé. Você viu que sua criança aqui, né, para ser atendida? Eu vim para dar a vacina dele de 4 anos, que já estava marcada para hoje. Aí eu não sabia disso. Por causa da criminalidade? Por causa disso, a gente tem que estar esperando, né? Tem que estar à mercê de tudo. Aqui nós trabalhamos à mercê, né, mano? Aqui nós temos que tomar cuidado, né? Porque Manaus está muito perigoso, né? E a gente traz agora a reclamação de moradores da região da Ponta Negra que denunciam lixeiras irregulares. Segundo eles, o problema é antigo e sem fiscalização só piora com o passar do tempo. De resíduos orgânicos até restos de construção. Tudo descartado ali mesmo, na beira da rua, de forma irregular. Quem vive nessa região da Ponta Negra, na Zona Oeste, se diz preocupado com a situação. Ocorre que depois vamos dizer, das inúmeras construções em função dos novos condomínios, né, que temos aqui nessa mesma estrada, as pessoas elas não têm consciência de pegar os seus restos de obra, né, de material de construção, que você pode ver que isso não é lixo doméstico, e descartar no local correto, né? Elas preferem, sei lá, economizar dinheiro e descartar aqui. Por toda a extensão da rua Frederico Baird, no Tarumã, a situação se repete. Só nesse trecho, encontramos 3 lixeiras irregulares. Os moradores dizem que o problema é antigo e que não há fiscalização. A gente não está numa área que as pessoas acusam os pobres de jogar lixo no igarapé, etc. Nós estamos numa área que é considerada nobre, né? Então, se os moradores daqui não consideram que é importante conservar o meio ambiente, de você ter uma área verde, né? Então, isso é bem complicado. Nesse outro ponto, oferendas são deixadas no meio da rua, correndo o risco de atrair urubus. Quem vive aqui teme por essa ser uma área próxima ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. É uma coisa perigosa para o aeroporto, porque esse tipo de problema a gente está exatamente quase que em cima da pista de pouso e decolagem, né? E qualquer um de nós pode estar, de repente, dentro de um avião, né, e ser atropelado por um urubu por conta de pessoas que não têm as atividades politicamente corretas. Perigo aviário grande, né? A Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos informou que enviou fiscais ao local para constatar o problema. Após a confirmação, foi programada uma ação para a limpeza das áreas e também serão implantados jardins para a inibição dessa prática. E o incêndio foi registrado num depósito de reciclagem que fica no conjunto Itacolomi, no Distrito Industrial, próximo à bola do Armando Mendes. De acordo com os bombeiros, a ocorrência foi registrada na madrugada de hoje, por volta de 1h. Ainda não temos informações de vítimas no local e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes dessa ocorrência ao vivo com a nossa equipe de reportagem que já está se deslocando para essa área. Então, a gente tem imagem já do local ao vivo do nosso drone que está sobrevoando essa região. Vamos ver como que ficou a área, porque durante a madrugada o incêndio foi grande, ganhou de grande proporção e agora a gente está acompanhando as imagens feitas pelo nosso drone, operado pelo Alex Gomes, e ali é o trabalho de repescagem que é feito pelo Corpo de Bombeiros. A gente vê a viatura do Corpo de Bombeiros ali ainda estão contendo chamas e fazendo a avaliação do local, né? A fábrica foi completamente destruída, essa fábrica de reciclagem, e ela fica muito próxima a casas, né, a área residencial. E também o material que normalmente abastece, que é mantido dentro de uma fábrica como essa de reciclagem, é um material altamente inflamável, então por isso as chamas se propagaram de uma forma muito rápida e destruíram a fábrica completamente, né? Muitas casas próximas, o Corpo de Bombeiro faz o serviço agora de repescagem para avaliar os riscos às estruturas das casas vizinhas e também a possibilidade de desabamento, né? Porque parte foi destruída completamente, mas ainda tem telhado, ainda tem as paredes ali e é uma rua, um passeio ali
público comum, então com frequência de pessoas circulando, pode ser que aconteça algum tipo de acidente. A gente está ao vivo também na Rádio FM O Dia. Daqui a pouquinho o Danilo Alves vai trazer os detalhes do que o Corpo de Bombeiros ainda está fazendo no local. E para quem acompanha a gente pela Rádio FM O Dia, as chamas foram contidas durante a madrugada, ainda há bastante fumaça e o Corpo de Bombeiro faz a avaliação agora, o serviço de repescagem, para conter as chamas, para que elas não voltem, né, porque o material é altamente inflamável. Do lado, a gente percebe que tem uma espécie de depósito também, com vários materiais que também seriam inflamáveis, e as residências muito próximas, né? Então, daqui a pouquinho a gente traz informações. Ainda há muita fumaça no local. Hoje, na madrugada, quando a gente chegou aqui na André Araújo, um prédio da TV e rádio, ainda deu para perceber um cheiro da fumaça muito forte, e isso aconteceu por volta de 1 da manhã, e ainda há os efeitos aí nessa área, nessa fábrica de reciclagem no conjunto Itacolomi, no Distrito Industrial. Daqui a pouquinho a gente volta para essa área ao vivo com outras informações. Porque agora a gente vai para o intervalo e depois tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. E a gente vai falar da compra de leite para a Assembleia Legislativa. A gente mostra também que os deputados querem a anulação do decreto que aumentou o salário dos secretários de governo em 100%. É um instante só, não saia daí.